Estamos tendo uma semana bem agitada. Terça-feira tivemos uma aula especial aqui do curso Finanças Organizadas. Ontem nós tivemos aqui o culto dos autônomos e empresários e hoje o nosso culto oficial das quintas-feiras. Eu convido você, mesmo sentado, mas reverente, que abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 126. Salmos 126. É um cântico de romagem. E é baseado nesse salmo que nós vamos hoje receber da parte do Senhor o que Ele tem para nós. Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler o último versículo junto? Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E aqui na versão que eu estou fazendo uso, uma versão mais tradicional, diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Algumas versões vão dizer trazendo consigo os seus molhos ou molhos. Muito bem, meus irmãos, eu quero falar hoje um pouco sobre a nossa missão de sermos semeadores. Nós não somos só servos do Deus Altíssimo, nem apenas os seus discípulos. Ele também nos chamou para sermos seus semeadores. E semear é uma coisa que deverá sempre causar expectativa na vida daquele que semeia. Você veja, o agricultor, quando vai para o campo e dedica tempo para arar a terra e depois esperar o tempo, depois do adubo, depois da chuva, ele sabe que tem o tempo para aquela semente germinar, para você esperar o tempo da colheita. A semente germinou, a vida rompeu a casca, vem ali algo novo que está sendo produzido de dentro para fora. Mas o semear dá trabalho. O semear não é fácil. E o Senhor Deus tem nos chamado para sermos da sua palavra semeadores. Semear a palavra do Senhor, para nós é uma honra. O que nós estamos hoje fazendo aqui? Eu estou semeando a palavra do Senhor. Essa palavra, ela vai cair como uma semente no seu coração. Daqui a pouco ela vai virar um poder dentro de você. Você vai sair daqui hoje, no final do culto, com uma mensagem no seu coração. O que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que essa semente que eu recebi hoje, eu possa partilhar com outras pessoas que, assim como eu, necessitam dessa semente. A semente do Evangelho. Os semeadores de hoje são aqueles que falam de Jesus. A palavra de Deus fala sobre aqueles que saíram semeando. E a palavra de Deus diz que os que semeiam hoje somos nós, o povo de Deus. O que nós estamos semeando? Nós estamos semeando Jesus no coração das pessoas. E de que maneira nós fazemos isso? Existem algumas maneiras. Você pode semear o Evangelho das Boas Novas com a sua vida, uma vida exemplar, uma palavra que se é honrada através da sua vida,
com você é sim, sim, não, não, porque diz a palavra de Deus que o que passa disso é de procedência do maligno. A palavra de Deus diz também que quando saio para semear, eu vou precisar sempre do Espírito Santo, porque eu sou aquele que semeia, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai convencer o coração humano é o Espírito Santo. O Senhor não tem nenhuma expectativa com nenhum de nós convencermos ninguém. Essa obra não é nossa. Essa obra é a obra do Espírito. Agora, qual é a minha função? Qual é a sua função? É semear a semente do Evangelho. Paulo diz que a semente do Evangelho é uma semente poderosa, porque na vida daquele que a recebe é o poder de Deus. A semente do Evangelho é o poder de Deus em nós. Então, quando nós saímos para semear, nós saímos em diversas situações. Você pode semear no seu trabalho, na sua casa, na sua locomoção de casa para o trabalho, de casa para a faculdade. Você foi, por uma razão ou outra, acompanhar alguém a um hospital, você tem a oportunidade de semear o Evangelho. Você foi fazer uma visita no manicômio. Pastor, Deus me livre, mas Deus já me colocou em umas situações assim, com gente muito perto nossa, da minha família. Eu precisei ir no manicômio, lugar onde tinha pessoas com transtornos mentais e também com pessoas que estavam cuidando do seu vício com drogas, com álcool. É muito triste de ver. E ali você vê a dor dos familiares que estão na expectativa de que o seu familiar melhore, sempre com um ponto de interrogação: será que ele vai ficar curado disso? Será que ela vai voltar ao normal? Ou será que vai ficar desequilibrado assim para sempre? Será que ele vai ser livre das drogas? Será que ele vai ser livre do álcool? Mas você, quando chega numa oportunidade como essa, é oportunidade para você semear. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho descoberto que a nossa vida de filhos de Deus, semeadores na palavra do Senhor, quando nós deixamos de cumprir com o propósito do nosso chamado, a nossa vida começa a ficar uma vida sem sentido. Dá uma espécie de vazio interior e nós temos então uma impressão de que tem algo faltando na nossa vida espiritual. E eu tenho visto alguns testemunhos de irmãos na nossa vida diária da igreja em dizer a mim do prazer de compartilhar a palavra e as pessoas receberem a palavra. Mas isso não pode ser a atitude de uma única pessoa na igreja. Isso deve ser uma atitude de toda a igreja. Onde você estiver, você precisa semear a boa semente. Eu venho de um tempo que o nosso pastor, quando eu ainda era júnior, já havia entregue a minha vida para Jesus. Então o pastor ele deu um curso na nossa igreja na época chamada Evangelismo Explosivo. Por um acaso, alguém fez esse curso aqui? Ou é só eu da Arilma? Graças a Deus. Os irmãos estão vendo o cheiro de naftalina aí, né? Então eu e a Arilma fizemos Evangelismo Explosivo. Mas o problema é o seguinte, que depois que a gente recebia todo o ensino, toda a instrução, o pastor chamava todo mundo na frente para treinar. Aí eu ficava vermelho, gaguejava, ficava mudo. Mas sabe o que era a nossa parte final? Era você abordar alguém na rua e entregar um folheto. Todo o nosso treinamento era para entregar um folheto. Então havia a maneira certa de você entregar um folheto. Quem já entregou um folheto evangélico aí? Graças a Deus. Mantém a mão mais em pé, irmão. Olha, dá uma olhada para trás e vocês estão aqui na frente. Está vendo? É muita gente que entregou folheto. Então, eu aprendi assim, quando você for entregar um folheto para alguém, eu estou aqui, estou vendo o irmão Higino ali. O irmão Higino não é meu irmão. Estou conhecendo ele na rua. Eu vou abordar ele, eu vou pegar o folheto virado para ele. Na hora que ele já bateu o olho, não posso entregar o folheto de cabeça para baixo. Já tem que ser de uma maneira que ele vai bater o olho e vai achar uma coisa interessante. E os folhetos sempre tiveram assim temas interessantes. Então tinha maneira da gente falar, tinha maneira da gente abordar.
E a gente sempre tinha ali o carimbo da igreja com o telefone da igreja e do pastor, e dizíamos: olha, aqui tem um texto da palavra de Deus para o seu coração, leia, e quando puder esteja conosco no culto. E as pessoas iam. Mas nós perdemos, irmãos, essa oportunidade. Os tempos mudaram, mas os tempos estão mudando, não é para toda a população. Você vê hoje pessoas com 60 anos para cima com muita dificuldade em manusear um smartphone, em entender como que funciona o WhatsApp, o Facebook. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Então você entrega um folheto para a pessoa, você está semeando o Evangelho. E eu louvo a Deus porque ainda as gráficas estão produzindo folhetos. E você pensa que isso não é importante. Não é só importante, é muito importante. É uma questão cultural. Então sempre que você andar, carregue um folheto. Existem folhetos com mensagens lindíssimas. Eu já contei aqui do amigo dos meus filhos, que ele tem o hábito, de onde ele vai, ele termina de lanchar, ou termina de almoçar ou de jantar, ele pega, deixa 3, 4 versículos anotados ali debaixo do prato de comida dele. E antes da pessoa jogar fora, ela vai pegar, vai ler aquele texto. É o Evangelho sendo semeado. Agora, o que a Bíblia diz sobre o semear o Evangelho? Muitos lutam a vida inteira com problemas maiores do que eles mesmos. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Quem olha a família pastoral, por exemplo, hoje quem tocou comigo aqui foram os meus 2 filhos e minha nora. Aí quem olha para a família pastoral, fala assim: puxa, que família abençoada. Nós somos, não é abençoado, nós somos muito abençoados. Mas nós temos problemas também. A gente se irrita, a gente briga, a gente fala alto um com o outro, a gente pede perdão. Tem dia que o pastor vem para cá, eu gostaria de estar sentado lá fora, não é nem aqui não. Às vezes eu fiquei encrencado lá com a Arilma, hoje ela está lá atrás, lá não briguei com ela, não, está em paz, tá, irmãos? Está em paz aí, irmã? Paz do Senhor. Olha lá, está dando a paz. Mas, irmãos, tem dia que eu gostaria de estar lá fora. Mas o que eu tenho que fazer? Engolir em seco e vir para cá, porque eu tenho um chamado. E o Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar o seu chamado. O diabo vai fazer de tudo para impedir que você seja um semeador da palavra. Tem gente que vai se tornando então um príncipe das desculpas para Deus. Aquele dia, Senhor, eu não tinha condição psicológica, o Senhor viu. Com Deus isso não funciona. As nossas desculpas não colam no Senhor. Então muitos lutam a vida inteira com problemas maiores do que eles mesmos. E quem tem problema maior do que si mesmo vai fazer o quê? Eu não tenho condição, pastor. Você tem condição sim. Se você tem Deus, você tem condição. Se o Senhor é por você, nenhum problema vai poder destronar você do seu chamado. Então você tem condição. Você sabe que nós temos muitos missionários, irmãos, lá no Nordeste, onde as pessoas experimentam, graças a Deus as coisas estão mudando pelo lado de lá, mas até bem pouco tempo, muita gente que não sabia o que era tomar um banho, durante dias. Água para tomar não é essa água que nós temos aqui cristalina, às vezes é uma água, quando se consegue uma água, é uma água saloba, com gosto salgado. E lá no Nordeste nós temos homens e mulheres que estão dizendo não à sua própria vontade, não à sua própria família, e estão lá esquecidos, muitos, fazendo a sua parte, semeando o Evangelho da paz. Gente que está passando fome, enfrentando a miséria, e que teriam toda a desculpa para dizer assim: eu não vou servir a Jesus. Nós não somos chamados para servir a Jesus só quando tudo está bem, não.
O Senhor nos chama para servir a Ele, e Ele disse assim: Ele não nos deixou enganados quanto ao nosso chamado. O que Jesus falou para a sua igreja? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo: do mesmo jeito que você passa por problema, do mesmo jeito que você passa por aflição, eu também passei, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, não desanima, não baixa a guarda, não senta na curva da estrada, continua a sua caminhada, continua a sua obra. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto: as pessoas que irão receber a semente, elas estão espalhadas por aí. E a gente esquece. Eu não sei se você tem feito isso. Eu tenho praticado isso, especialmente de um tempo para cá, mais vezes, de orar pela minha vizinhança. Escuta o que eu vou te falar. Quando você começar a orar pela sua vizinhança, o diabo vai tentar envergonhar você. Prestem atenção. Quando você começar a orar pela sua vizinhança, ele vai tentar envergonhar você com a sua vizinhança. Quando você começar a entregar a semente da boa nova para alguém da sua família, da sua parentela, ele vai tentar envergonhar você dentro da sua parentela. Para quê? Para tirar a sua autoridade, para saquear aquilo que está sendo entregue. Então, Deus vai usar você em todas as situações, na maior parte delas adversas. O que é adversa? É contra nós, para você semear o Evangelho. O Senhor quer que nós falemos de Jesus e não perdemos nenhuma oportunidade. Você não pode perder nenhuma oportunidade. Eu tenho falado com os irmãos aqui. Nós recebemos muitos irmãos aqui de fora. Já vieram aqui para a igreja muitos baianos, muitos cariocas, muitos mineiros, principalmente esses 3 estados. O que eu tenho aprendido com as pessoas que vêm de fora para cá? É Deus que traz você. Não foi o Satanás que traz as pessoas. Deus nos tira de um lugar e nos traz para um outro lugar, a fim de fazer uma boa obra na vida da pessoa. Nós tivemos um casal aqui na igreja que eles sentavam no último banco. Durante 2 anos eles ficavam no último banco. Depois eu descobri, numa conversa pessoal, que o rapaz gostava de música. Descobri que ele tocava. Eu convidei aquele irmão para tocar, compor a equipe de louvor da igreja. Ele veio. Aí ele já vinha para o culto mais animado. E na conversa que nós começamos a ter com ele, que a gente foi crescendo em relacionamento com aquele irmão, com aquela irmã, eu descobri que eles estavam aqui contra a vontade deles, porque o rapaz tinha feito um concurso, eu não lembro, era um órgão público, lá no Tocantins, e lá do Tocantins ele foi transferido aqui para Vitória. Então ele estava aqui com o coração na sua terra, filho de pastor. Meus irmãos, todo culto de oração, o pedido dele era um só: Senhor, abra a porta para a gente voltar para a nossa terra. Alguns irmãos aqui sabem de que eu estou falando. Esse irmão ficou aqui, depois que eu conversei com ele, começou a tocar um louvor, ele ficou mais 3 anos. No último ano, ele estava envolvido com os trabalhos da igreja, ele e a esposa dele. Naquele último ano, quando eles pararam de pedir a Deus para transferir, veio a transferência. Aí eu lembro que no dia que nós fomos despedir dele aqui, abençoando ele e a esposa dele para voltarem para o Tocantins, ele brincou comigo no púlpito dizendo assim: pastor, mas logo agora que nós aprendemos a amar a igreja, mas logo agora que a gente está se sentindo em casa, então a obra de Deus na nossa vida é assim. Ele tira você de um lugar, transfere você para outro para te ensinar, para abrir novos horizontes, para fazer você a caminhar com uma liberdade, com uma maturidade maior. E nesse trabalho, você deve se envolver nas coisas de Deus até o fio do último cabelo que você tiver na cabeça. Se envolva e peça a Deus: Senhor, o que o Senhor quer
com a minha vida aqui neste lugar, a minha vida aqui nesta igreja, Ele vai fazer brotar dentro de você o desejo de semear o Evangelho. Talvez no lugar onde você morasse, você não tinha o desejo de semear o Evangelho. Depois que você sai da sua casa, do seu lugar, igualzinho Deus fez com Abraão, tirou ele lá de Ur dos Caldeus e levou Abraão para dar um longo passeio totalmente dependente dele. Abraão teve experiências tremendas com Deus. Antes disso, ele não conhecia Deus. Qual era a situação de Abraão antes dele ouvir a voz de Deus e obedecer o convite de Deus? Ele era um homem riquíssimo, em um lugar estável, Ur dos Caldeus, muitos empregados. Você está acostumado com uma vizinhança que todo mundo te conhece. Ele tinha um nome, ele era respeitado, era honrado, mas o Senhor Deus, depois de certa idade, chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar para onde eu hei de te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão creu e obedeceu. Então, meus irmãos, quando Deus nos chama para semearmos o seu Evangelho, Ele vai provocar algumas coisas na nossa vida, para nos fazer lembrar e entender que algo mais importante que tudo aqui nessa vida eu preciso fazer, que é levar a boa semente. Terceira coisa, essa é a parte mais dura na vida do semeador. Aqui diz assim, lê lá comigo, capítulo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Vou repetir. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Você vai confiar que Deus vai prover, você vai confiar que Deus vai operar, mas como é que vai ser o seu caminhar? Primeiro, você não pode parar de caminhar, você tem que continuar caminhando, e a maior parte da sua caminhada vai ser sozinho ou sozinha e chorando. Se você for obedecer à voz do Senhor, Ele diz para você, não para, continua em frente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé, mas Ele já te precaveu que você vai chorar muitas vezes. Por que nós choramos? Porque nós estamos fazendo aquilo que Ele nos pediu. Eu tenho certeza que essa palavra que tocou o meu coração nesse dia, está tocando o coração dos irmãos hoje aqui. Você tem um buraco na sua vida, você acha que está faltando alguma coisa? Essa coisa é, começa a semear a palavra de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e o resto vem a cavalo, vem a reboque. Aí você não sabe se você vai andar ou se você vai chorar, porque é muito difícil você chorar andando. Você já reparou isso? Quando nós chegamos a um ponto do choro, o que a gente quer fazer? A gente quer parar e desaguar, botar a boca no trombone. Mas a ordem do Senhor não é parar, é para você continuar, mesmo que chorando. E às vezes você vai ter que fazer essas duas coisas. E como é esse andar chorando? É o que eu falei agora há pouco aqui. Tem dia que eu gostaria de estar sentado ali atrás, quietinho, só recebendo a palavra, só sendo ministrado. Tem dia que, se eu pudesse, eu não queria ser chamado para nada ali, nem que ninguém falasse, pastor. É o dia que você está plantando a preciosa semente, andando, pregando e chorando. Você não gostaria de estar fazendo aquilo, mas você está obedecendo o chamado do Senhor. E a Bíblia diz que se alguém quiser
vir após mim, negue-se a si mesmo, mesmo que chorando. Negue-se a si mesmo. É consolar muitas vezes, precisando você ser consolado. É você muitas vezes abraçar, precisando você ser abraçado. Você muitas vezes ser um instrumento de consolo na vida de alguém, sendo você o objeto daquele consolo. É andando e chorando. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que se continuarmos nessa caminhada de fé e obediência ao Senhor, nós voltaremos um dia trazendo os frutos para apresentarmos com alegria ao Senhor. Meus irmãos, não tem nada mais maravilhoso na vida de quem serve a Jesus do que frutificar. O Senhor diz que quando nós estivermos fazendo isso, semeando a boa semente, nós temos que ter o cuidado para guardar o nosso coração. Nossos sentimentos poderão nos fazer paralisar. Se você não estiver bem sentimentalmente, não tiver o cuidado em guardar o seu coração, os seus sentimentos vão amarrar você, você ficará impedido de semear. Então, o que o Satanás faz? Nós temos aprendido na palavra que ele é o ladrão de alegria. Uma pessoa triste, ela vai ter mais dificuldade de testemunhar. Uma pessoa abatida, ela vai ter muita dificuldade em semear. A gente vê na vida de Jó que, apesar de toda a dor que dilacerava a alma dele, ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele louvou o Senhor. Então guarda o seu coração, não perca a alegria da salvação. Se tem algo que deverá sempre nos entristecer, é quando, se pecarmos, o Espírito Santo em nós se entristecer. Se isso acontecer, louve a Deus e corra de volta para Ele. Meus irmãos, eu tenho um lado manso em mim, mas eu tenho um lado temperamental terrível em mim. Esse lado temperamental, nos últimos 3 anos, o Espírito Santo está espremendo, está amassando, está me botando na forma que Ele quer. Não fez a obra toda, não. Semana passada aconteceu um episódio comigo. Eu liberei uma palavra que não devia, na hora da raiva, da ira. Foi o pior dia que eu tive no dia seguinte desse ano. Eu estava cheio da razão, mas enquanto eu não ajoelhei e não pedi perdão, não pedi que o sangue do Senhor Jesus me perdoasse, me cobrisse todos os pecados, eu não tive paz. O Espírito Santo se entristece dentro da gente. Uma palavra. Talvez se você estivesse perto de mim, você ia dizer: não, pastor, o senhor está com razão. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina a ser. Então, muitas vezes você vai ser um instrumento para abençoar alguém, sendo você alguém que precisa naquela hora ser abençoado. E quando você então se dispõe nas mãos do Senhor em ser um instrumento abençoador, então a graça do Senhor te envolve e você, por tabela, é abençoado, é abençoada. Amém, irmãos? Então não deixe de semear, mesmo quando a coisa estiver difícil, estiver contra você. O que diz Provérbios? Que quem observa o vento jamais semeará. Nos tempos antigos, se tivesse ventando demais, depois que a terra era arada e ficava aqueles sulcos feitos pelos bois que aravam a terra, se desse uma ventania, a semente que era difícil naqueles dias não era lançada naquela hora. Por causa de quê? Porque na hora que o semeador jogasse a sua semente, o que ia acontecer? O vento ia levar, ela ia perder a maior parte. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que quem observa o vento não colherá.
não vai colher porque não vai semear. Então não espere as coisas ficarem a seu favor para você testemunhar da sua fé. Pelo contrário, você pega a vida de homens que deram a sua vida pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo que ia morrer, ele declarou: aqui veio. Ele cumpriu o propósito do seu chamado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque ele estava preparado naquela hora para continuar semeando o Evangelho por amor às vidas, mesmo tudo sendo contra ele. Então, não deixe de semear, mesmo quando está tudo contra você ou difícil para você. Você sabe por quê? Tem dias, irmãos, deixa eu lavar a alma aqui. Meus irmãos, tem dia que eu digo assim: Senhor, me ajuda, porque você vê pessoas que você dá uma instrução, dá uma palavra, e a pessoa faz pouco caso com as coisas de Deus. Aí tem dia que você tem aquela vontade de fazer o que Paulo um dia fez: vou entregar o fulano para Satanás, para ver se Satanás trata com o corpo dele, para ver se pelo menos a alma dele ou dela seja salva. Tem dia que não tem vontade de orar daquele jeito. Você lembra dos discípulos? Senhor, esse pessoal aí está abusando, o Senhor quer que a gente ore agora e peça que desça fogo do céu sobre eles? Olha, isso é oração de macumbeiro, tá, irmãos? Então tem dia que você vai achar: nesse dia Deus não vai me usar, não. Geralmente é no dia que nós achamos que Deus não vai nos usar, é o dia que Deus poderá nos usar poderosamente. Então se disponha sempre nas mãos do Senhor para você entregar a boa semente. Sabe por quê? A boa semente é o Evangelho. A terra onde você vai lançar a boa semente é o coração humano. Nós temos aqui vários tipos de terra aqui nessa noite. Aqui nós temos terra boa, nós temos terra que está seca, nós temos terra que está precisando ser adubada com as coisas do céu, nós temos terra aqui dura com mato, tem terra aqui com entulho que precisa ser tirado. Terras são os tipos de corações. Qual é a sua obrigação, a sua responsabilidade com Deus? Entrega a boa semente. Mas o Senhor diz que nem toda a terra que vai receber a semente vai frutificar. Mas você, como semeador, você tem o poder também de interceder para que o Espírito Santo faça com que aquela semente, que é poderosa, que é o Evangelho, produza resultados, produza vida. Então não deixe de semear o Evangelho. Mas ele não quer me ouvir? Irmãos, é bem verdade que foi o Senhor Jesus quem nos instruiu que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Mas tem pessoas que você tem que pedir: Senhor Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Senhor, eu vou orar, eu vou falar com ele mais uma vez. Senhor, eu vou falar com ela mais uma vez. Fale. E você vai ver que existe o tempo que o Senhor vai dizer para você que a oportunidade para ele ou para ela passou, acabou. Mas não deixe de entregar a preciosa semente. Isso significa que você vai ter que abrir mão das suas convicções, vai ter que abrir muitas vezes mão do seu tempo, vai ter que abrir muitas vezes mão do seu descanso, do seu prazer com a família, para estar semeando a boa semente a alguém. Eu vi um testemunho de um enfermeiro na África. Ele caminhava a pé mais de 20 quilômetros da sua casa até o centro de um povoado que tinha mais gente do que onde ele morava. E ele tinha um cuidado de chegar de madrugada só para fazer uma coisa: era o dia da folga dele, só para ele entregar a preciosa semente. Só para ele entregar a preciosa semente. Também outro caso na África que eu vi, do rapaz que havia contraído HIV, que fazia um trajeto semelhante depois que entregou a sua vida para Jesus, só para dizer quem é Jesus e entregar a boa semente. E o que nós temos feito? Meus irmãos,
Eu tenho louvado a Deus pelos irmãos que têm feito a sua parte. Eu acredito que todos nós aqui temos feito a nossa parte, mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar o serviço ao Senhor. Nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor nos unja com uma nova unção, com uma unção nova, com um desejo novo de testemunhar. Andar e chorar é cumprir a missão, nos diz a palavra, e é um grande privilégio. Então, conselho bíblico para nós nessa noite é: não desista da caminhada, mesmo que você caminhe chorando. Meus irmãos, nós temos um inimigo declarado que é Satanás. Ele vai tentar paralisar a obra de Deus na nossa vida a todo custo, mas lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não pare de marchar, não pare de caminhar, esteja sempre com a espada do Senhor afiada na sua vida, pronto para você desembainhá-la quando o inimigo se colocar em seu caminho. Sabe por quê? Há uma recompensa quando você olhar para trás. E agora eu vou contar um pouquinho a história desse salmo e vou encerrar. Israel estava exilado na Babilônia por 70 anos. Escravos, debaixo do chicote, chorando, oprimidos, desmoralizados. E agora o novo rei liberou Israel para que voltasse para a sua terra. Quando eles voltaram para Sião, que ali era um monte ainda pequeno, hoje Jerusalém está em cima do monte Sião. Quando eles voltaram, uma parte de Jerusalém era só escombros, terra seca, tudo abandonado. Outra parte fora conquistada por nações circunvizinhas. Sabe quem é que volta da Babilônia? Na sua grande parte, velhos, velhas e crianças. E sabe como eles voltam? Sem nada nas mãos. Alguns conseguiram no caminho trazerem as suas sementes. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a chorar muito porque estavam de volta a Jerusalém. E eles começaram, os que tinham força, a cavar com as próprias mãos a terra e semear para não perder aquela semente que trouxeram de tão longe. É por isso que o texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Qual foi a restauração? Eles foram libertos, voltem para casa. Tem certeza? Tenho certeza, estou liberando vocês. Eles ficaram como quem estava sonhando, mas será que é isso mesmo? A notícia era boa demais. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. As nações que estavam lá dentro da Babilônia, junto com eles, diziam assim: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha, esse Deus deles é poderoso mesmo. Esse Deus deles liberou eles de 70 anos de escravidão. E então o salmista diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, os seus resultados. Esse ano nós já fizemos um batismo aqui. Pastor amigo meu me procurou e falou: rapaz, tem quase 3 anos que eu não batizo uma alma. Eu já achei que aqui estava ruim, que a gente fez 2 ou 3 batismos nos últimos 2 anos. Eu fiquei calado, dei uma palavra de ânimo para o irmão. Mas a igreja precisa fazer alguma coisa. Pastor pastoreia ovelhas, ovelhas geram ovelhas. Pastor não gera ovelhas. Pastor pastoreia ovelhas, ovelhas geram ovelhas. Uma ovelha, para gerar uma nova ovelha, ela tem que ser um semeador de ovelhas, tem que semear a nova do Evangelho. Eu quero orar com você nessa hora, convido você para que fique em pé. Nós vamos falar com o nosso Deus.
quero que você abra as suas mãos onde você estiver, feche os teus olhos. Senhor Deus, o Senhor já deu a boa semente para cada um de nós. E nós te louvamos por ela, o teu Evangelho, que é o teu poder. Mas nós temos tido muitos obstáculos. E um deles é o obstáculo, Senhor, do comodismo, do egoísmo, da cama confortável. Nós não queremos perder aquilo que o Senhor tem nos dado como bênção, mas nós damos liberdade ao Teu Espírito hoje, para que o Senhor gere uma dor em nosso coração pelas almas que estão se perdendo, Senhor. Um ardor missionário, um desejo de testemunhar do Teu Evangelho, sem ofender ninguém, Senhor. Nós só queremos falar de Jesus. Só queremos falar do que o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso agora, as mãos abertas simbolizam, Senhor, que nós queremos uma nova unção, uma nova alegria, um novo poder para testemunhar no poder do Teu Espírito. E eu abençoo os meus irmãos para que possam cumprir com o seu papel de semeador e que os frutos sejam colhidos na vida dos Teus filhos. Queremos semear a preciosa semente, Senhor, mesmo que chorando, pois sabemos o final de como isso terminará. Nós traremos os resultados, mesmo que chorando, mas chorando de alegria. Assim eu abençoo os meus irmãos com esta unção e invoco sobre a vida deles a cobertura do Teu sangue precioso. Agora, quando vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós te louvamos, ó Deus, pelo rico privilégio que o Senhor tem nos dado de poder cooperar com o Teu reino e com a Tua obra. Abençoa o lar de cada irmão aqui com prosperidade, com abundância, com experiências, com o sobrenatural com o Senhor. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Você poderá vir à frente e consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta.